Reformando o Casamento, de Douglas Wilson. Capítulo 4. Amor eficaz. O amor gera beleza. Uma suposição comum no mundo é que as mulheres devem se manter em forma a fim de manter o marido. Nesse jogo de atrair e ser atraída, as mulheres são ensinadas a ver a si mesmas como as responsáveis primeiras por sua própria atratividade ou beleza. Esse ponto de vista é inculcado desde cedo. Antes, as garotinhas costumavam brincar com bonecas, imaginando-se no papel de mãe cuidadosa. Agora, elas podem ser vistas com bonecas da Barbie, imaginando serem elas a boneca. E é claro, a boneca é linda e escultural. O botão de pressão está ligado e permanece aceso. A perversão não está no fato de as mulheres desejarem ser atrativas ou belas. A perversão está no moderno divórcio entre a beleza da mulher e o comportamento de seu pai e marido. Não há nada de errado em esperar que o jardim seja bonito, mas há muita tolice em esperar por um jardim bonito que se preserve e mantenha sozinho. A Bíblia ensina que o esposo cristão é responsável pela beleza da esposa. Antes de casar, o pai dela é responsável por essa beleza. Quando ela casa, o marido assume essa responsabilidade. O exemplo para o marido a esse respeito é Jesus Cristo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 25 a 27. Portanto, Deus requer que os maridos amem a esposa de forma efetiva. Ao amar nossa esposa, não devemos imitar o amor sentimental do Jesus amoroso, esse ídolo moderno. Antes, devemos imitar o amor eficaz do Senhor Jesus Cristo, que veio à terra para resgatar o seu povo e salvá-los dos pecados deles. Na graça de Deus, Cristo trouxe beleza ao seu povo, não achou beleza neles. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 6 a 8. Cristo veio e sofreu a fim de garantir a salvação de seu povo dos pecados deles. Ele não veio para tentar salvá-los. Então, quando um homem tira uma mulher de casa, todos que a conhecem devem esperar vê-la florescer e crescer em beleza pelos anos vindouros. Se a cerimônia de casamento deles fez, de algum modo, referência ao 5º capítulo de Efésios, então não foi isso o que o esposo prometeu fazer? Quando um marido trata sua esposa de maneira bíblica, deve esperar que ela se torne cada vez mais bonita. Isso não porque o marido o mereça, mas porque pela graça de Deus ele tem sido abençoado. O único capaz de produzir qualquer tipo de crescimento é o próprio Deus, 1 Coríntios 3:6. Mas o Deus soberano usa meios específicos e esse meio para o cultivo da beleza na esposa é o amor profundo, sacrificial por parte do marido.
Nessa passagem de Efésios, Paulo não exige que os maridos imitem o Senhor em seus sentimentos para com a igreja. Eles devem imitá-lo em suas ações. E essas ações são efetivas, produzem resultado. Nessa imitação, exige-se que o marido primeiro se entregue por ela. Ele deve imitar o modo como Cristo santifica e purifica a sua igreja, aplicando a seu próprio modo o lavar de água pela palavra. E deve fazer isso buscando apresentá-la a si mesmo como uma gloriosa e linda mulher. Nenhum marido tem a capacidade de fazer isto, contudo a graça de Deus é forte e poderosa e pode operar em maridos pecadores e pode transformar casamentos pecaminosos. Um reconhecimento do padrão exigido por Deus para o casamento é o ponto de partida necessário. É crucial que os maridos percebam que devem assumir total responsabilidade pela beleza da própria esposa. A questão da beleza física. Irei discutir a importância da beleza interior na próxima sessão. Mas como vivemos em uma cultura obcecada com a beleza externa, os cristãos têm algumas vezes reagido e pensado que qualquer consideração pela beleza física é algo mundano e que devemos nos preocupar tão somente com as qualidades espirituais. E por vivermos em um tempo de feroz igualitarismo, outros cristãos têm alegado que perseguir certos ideais de beleza feminina é injusto. Ambas as abordagens podem parecer muito espirituais e santas, mas na verdade isso não é espiritualidade cristã de forma alguma. Por um lado, isso é a depreciação gnóstica do mundo material, e por outro, é uma rebeldia invejosa contra o modo como Deus fez o mundo. Uma breve consideração de muitas passagens da Escritura demonstra existir essa tal coisa chamada beleza feminina. Abraão, por exemplo, teve uma linda esposa. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Gênesis 12:11. Quando entrou no Egito, a reação dos egípcios mostrou que Abraão não estava delirando. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Gênesis 12:14. Isaac também se casou com uma linda mulher. A moça era muito formosa, de aparência virgem. Gênesis 24:16. Ela era realmente tão bonita que Isaac sucumbiu a engano similar ao usado por Abraão a respeito do parentesco com a própria esposa, para garantir sua segurança. Gênesis 26:7. Quanto a esse tema geral, os patriarcas sabiam o que estavam fazendo. Jacó também amou uma bela mulher. Ele foi enganado ao casar-se com Lia, mas sua primeira escolha foi Raquel. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Gênesis 29:17. Esse registro bíblico da beleza impressionante da esposa de Abraão, Isaac e Jacó é importante de ser lembrado quando chegamos ao ensino de Pedro sobre o tema da beleza e as mulheres santas do passado. A beleza que vem de um espírito manso e gentil não é o equivalente bíblico a ter uma personalidade bonita. Isso estava ligado à beleza externa, beleza que cativava o marido e às vezes deixa outros aturdidos. Deus também se refere à beleza feminina em algumas das mulheres cativas a Israel. Ele fala desse modo:
e vires entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher. Deuteronômio 21:11. O registro histórico da Escritura também nos fornece o relato de um casal que não combinava nem um pouco, o qual já mencionei anteriormente. Nabal era uma pessoa estúpida, mas tinha uma esposa que não se parecia em nada com ele. Abigail era, ao mesmo tempo, linda e inteligente. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o nome de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. 1 Samuel 25:3. Davi foi atraído ao adultério e ao assassinato encoberto, porque Batseba era formosa. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. 2 Samuel 11:12. Há também outros exemplos bíblicos. A filha de Absalão, Tamar, era formosa à vista. 2 Samuel 14:27. A Escritura concorda com a afirmação do grande rei da Pérsia. A rainha Vasti era uma linda mulher. Esther 1:11. A mulher que a substituiu, Hadassah ou Esther, era também formosa e bela. Esther 2:7. As filhas de Jó não somente eram bonitas, eram mais bonitas do que todas as mulheres da terra. Jó 42:15. A noiva dos cânticos de Salomão é também formosa, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Cantares 6:4. Deus compara a nação infiel de Israel a uma mulher linda, seduzida e levada por sua própria beleza. Ezequiel 16. Isso pode parecer chocantemente óbvio. Todo mundo sabe que existem mulheres bonitas. Mas esse é um ponto importante para os maridos entenderem. Quando o esposo assume a responsabilidade de amar sua esposa de tal modo que ela cresça em beleza, ele precisa entender que os resultados serão visíveis. Isso não significa que com o esposo certo toda mulher pode ser igualmente linda. Algumas mulheres têm a vantagem de uma maior beleza natural e outras tiveram um pai excepcional. Homens que trataram suas filhas corretamente. Mas isso significa que um homem que casa de modo bíblico deve esperar que sua esposa esteja visivelmente mais bonita após 10 anos. E se ela não está, ele sabe que ele é o responsável. Mas como responsável, ele tem de saber onde a verdadeira beleza começa. Verdadeira beleza. Jesus comparou os fariseus a lindos sepulcros cheios de corrupção em seu interior. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Mateus 23:27. Do começo ao fim, a Bíblia nos ensina que o homem olha para a aparência externa e que Deus vê o coração. Mas na Escritura, o coração não é o único ponto digno de consideração, senão que é o ponto de partida. A verdadeira beleza feminina não começa e termina com o coração. Antes, começa com o coração e termina com um verdadeiro adorno exterior. Então, enquanto não devemos aceitar o conceito pagão de que somente o espiritual tem algum valor, devemos também nos guardar da armadilha pagã oposta.
A ideia de que somente o que é material e externo tem algum valor e que a beleza espiritual é irrelevante. A suposição é que se uma mulher simplesmente usar o hidratante correto, a maquiagem certa, se vestir bem, estiver arrumada e assim por diante, ad infinitum, então será bela. A Bíblia ensina que isso não é necessariamente assim. Uma mulher bela, sem discrição, é algo tão incongruente quanto se passar batom num camelo. Provérbios 11, 22. A Bíblia também abundantemente proíbe as mulheres cristãs de adotar essa abordagem exterior de beleza. Paulo, por exemplo, ensina que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. 1 Timóteo 2:9. É importante notar que ele não está proibindo o adornar-se. Antes, está exigindo que as mulheres adornem-se de um modo específico. Paulo está proibindo certo tipo de ostentação. No primeiro século, as mulheres trançavam joias nos cabelos ou salpicavam pó de ouro sobre ele. Esse tipo de exibição era ofensivo para Paulo. É ofensivo hoje. E foi igualmente ofensivo para o profeta Isaías. Este aparentemente viu algumas das filhas de Sião completamente adornadas, exibindo-se. Eis porque o Senhor diz: visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares imprudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. Isaías 3,16. Porque eram orgulhosas e arrogantes em sua beleza exterior, o Senhor jurou arrancar seus cabelos e dignidade. Verso 17. Enfeites dos anéis, toucas, ornamentos. Verso 18. Pendentes, braceletes e os véus esvoaçantes. Verso 19. Turbantes, cadeiazinhas e cintas. Verso 20. Caixinhas de perfumes e amuletos. Ainda no 20. Sinetes e joias do nariz. 21. Vestidos de festa. 22. Mantos, chales e bolsas. 22. Espelhos, camisas finíssimas, atavios de cabeça e véus grandes. Verso 23. Em outras palavras, quando as mulheres são bonitas e ímpias, essa beleza é uma afronta ao Senhor. Será que em lugar de perfume haverá podridão e porcinta corda, em lugar de encrespadora de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura? Isaías 3:24. De Deus não se zomba, ele odeia a beleza quando ela é interiormente feia. Além do mais, ele fará com que o exterior corresponda à degradação interior. De forma inversa, quando a mulher é bela em seu espírito, essa beleza não pode ser contida. Ela encanta seu esposo, mesmo um que não teme a Deus. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é meramente exterior, como frisado de cabelos,
adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 1 Pedro 3, 1 a 6. Pedro exorta as esposas a essa mansidão no interior, mas levando todo o ensino da Escritura em conta. Podemos ver que a mulher concentra-se nisto debaixo da amorosa supervisão de seu marido. À medida que ele a ama, ela dá frutos. Vendo tais frutos, o marido se deleita. Nesse deleite ele a ama ainda mais e ela dá ainda mais frutos. A esposa deve cooperar completamente, recebendo esse amor que ele é responsável por dar. Cortesia. Um esposo bíblico deve buscar cultivar a beleza de sua esposa em todas as coisas, quer pareçam grandes ou pequenas. Uma área que parece desprezível para os homens de hoje é a prática da cortesia para com as mulheres. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo instruiu todos os cristãos sobre a obrigação de sermos corteses uns para com os outros. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, 9 a 10. Pedro requer que os maridos procedam com discernimento e consideração cortês para com a esposa. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro 3,7. Mas os esposos modernos têm caído na armadilha do nivelamento e do reducionismo. Esse reducionismo mostra-se na tendência igualitária na área do trato ou cortesia. Todos devem ser os mesmos e tudo deve ser idêntico. Não pensamos que nos é exigido tratar com distinção, com alguma indicação visível de deferência, em alguma medida, a quem quer que seja. Consequentemente, há muitas pessoas hoje que nunca demonstram por ninguém qualquer gesto de deferência ou honra. Em tal clima cultural, não é de surpreender que existam tantos esposos que nunca honrem a própria esposa. Se um homem cristão é questionado sobre isso, ele pode dizer que honra e respeita a esposa em seu coração. Mas a Bíblia não exige que honremos e respeitemos pessoas em nosso coração. Ela requer que honremos e respeitemos. O coração é obviamente o lugar onde tudo deve começar, mas se isso nunca redundar em um comportamento exterior, essa é a honra e respeito bíblicos. A honra bíblica deve tomar forma em demonstrações verbais e visíveis, que procedem do coração, mas não estão confinadas ao coração. Porque somos criaturas e porque Deus nos dividiu em várias nações e culturas, as marcas de honra e respeito variam de cultura para cultura. Obviamente, não há um problema bíblico com essas diferenças culturais.
Já a existência de honra é algo do qual não se pode prescindir tão facilmente. Por exemplo, no exército britânico, há saudações diferentes das que temos em nosso exército. A Bíblia não nos diz qual forma de saudação deve ser usada, mas ela exige algo tal como uma saudação. A Escritura exige que demonstremos nossa deferência. Não existem honra e respeito invisíveis. Todos somos pecadores e, por natureza, estamos debaixo da ira de Deus. Mas se Deus nos transformou, essa nova criação deve ser manifesta no mundo, tal como o velho homem era visivelmente manifesto. O marido não pode dizer: apesar de todo esse meu procedimento, eu ainda honro minha esposa, mesmo que eu nunca tenha demonstrado isso. O marido deve honrar a esposa. Essa é uma demonstração dentro do casamento de uma atitude que devemos ver em toda parte na igreja. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra também. Os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. 1 Coríntios 12, 23 a 25. A Bíblia exige que o forte honre e respeite o fraco. Mas no mundo, o forte tira vantagem do fraco. Na igreja, o forte deve respeitar o fraco. Isso não muda o fundamento da autoridade criada por Deus. O líder do lar deve ser respeitado por sua esposa. Há uma obrigação bíblica para que a esposa submeta-se ao seu marido. A Escritura não está invertendo nossas definições de força e fraqueza, mas algo que é único no cristianismo é que honra e respeito são exigidos de ambos os lados. É natural para o fraco honrar o forte, mas para que o forte honre o fraco, ele precisa da graça de Deus. Ao longo do tempo, nossa cultura foi construindo uma série de maneiras de demonstrar esse tipo de honra. Muitas dessas expressões de honra foram quase completamente extintas nas últimas décadas. As demonstrações culturais de honra e respeito estão se desintegrando em muitas partes do mundo contemporâneo. Com respeito ao casamento, é responsabilidade bíblica do marido cristão resgatar tal prática. Esse resgate pode ser embaraçoso e difícil, mas é melhor do que criar alguma demonstração de honra e respeito ex nihilo. Embora convalescentes, há algumas coisas que estão profundamente enraizadas em nossa cultura e que podem ser postas novamente em prática com êxito. O marido cristão precisa começar a resgatar os hábitos de cortesia no trato com a esposa. Aqui entramos na área da etiqueta ou amor nas ninharias, amor nas pequenas coisas. Os reducionistas irão dizer: não faz diferença alguma se o marido sempre abre a porta do carro para a esposa. Certamente, no esquema cósmico das coisas, Deus não ordena que os maridos abram a porta do carro, mas Ele ordena que honrem a esposa. E como o marido obedece a esse mandamento e demonstra a ela, ao mundo, que a honra e respeita, senão pelo que diz e faz. A Bíblia não exige nenhum padrão de comportamento cultural específico. Isso significa que os homens devem honrar a esposa de maneira tangível. Como assim? Você quer dizer que eu devo dar a volta inteira no carro? Sim, e abrir a porta do carro
é só uma pequena parte da questão. O marido deve honrar a esposa na frente das crianças e insistir que elas o imitem nisso. Por palavras e ações, deve constantemente louvá-la e honrá-la em público. Provérbios 31:28. Não podemos começar essa revolução nos modos exigindo que as pessoas que nos devem respeito e honra comecem a demonstrá-los. Isso deve começar por nós. Ao mostrarmos respeito e honra, sempre que for necessário fazê-lo, quando esse tipo de honra é cultivada, os resultados são belos. Eles são parte do cultivo feito pelo esposo, da formosura e beleza de sua esposa, pelas quais é responsável. Muito tem sido perdido. Temos problemas em voltar aos padrões culturais, sem uma dose de constrangimento. Entretanto, devemos nos lembrar de que o cerne da verdadeira cortesia está no modo como tratamos as outras pessoas. E o melhor lugar para um homem começar a redescobrir essa compaixão consistente é no modo como trata a própria esposa. Amor romântico. Em seu livro, A Alegoria do Amor, C.S. Lewis comentou sobre a tradição do amor romântico na cultura ocidental. Disse ele: se a coisa a princípio escapar à nossa percepção, é porque estamos tão familiarizados com a tradição erótica da Europa moderna que a tomamos como natural e universal e, portanto, não inquirimos quais as suas origens. Parece natural que o amor, sob certas circunstâncias, deva ser considerado como uma nobre e sublime paixão. Apenas se nos imaginarmos tentando explicar essa doutrina a Aristóteles, Virgílio, São Paulo ou ao autor de Beowulf, é que nos espantaremos com o quanto ela dista de algo natural. A sessão anterior dirigiu-se à importância do amor cortês dentro do casamento cristão. Isso foi feito, em primeiro lugar, porque é algo que a Bíblia ensina e por isso é importante, mas também como uma preparação para o campo minado pelo qual andaremos agora. Esse é o campo minado do ensino bíblico sobre o amor romântico. O amor romântico, como comumente se entende, é um ídolo moderno da mente, das emoções e do coração. Porque muitos maridos e esposas servem a este ídolo, não é de surpreender que ele cause dentro do casamento grande insatisfação, desesperança, quarelas, confrontos e, obviamente, divórcios. Idolatria é quando olhamos para algo criado com a expectativa de que seja e faça aquilo que somente o Deus vivo pode ser e fazer. Essa idolatria específica é aquela que confunde uma reação emocional biológica muito normal, embora transitória, com um duradouro e obediente amor que Cristo não dá. Cortesia, honra e amor visível certamente são exigidos do esposo na Escritura. Também se exige que seja afetuoso e terno para com a esposa. Mas mesmo ao dizer isso, nossa moderna incompreensão do amor vem à tona. Uma reação muito comum a frases desse tipo pode ser: exigido? Ternura e afeto podem ser exigidos? Essas coisas não deveriam ser espontâneas e naturais? Não. Quando um marido obedece a Deus, no modo como trata sua esposa, o seu lar torna-se um lugar agradável e sua esposa é nutrida. Mas essa prática consistente da caritas
O amor custoso no lar não é igual ao ardor inicial que chamamos de apaixonar-se. É uma coisa completamente diferente. Ouvimos, e não de poucos, que os cristãos devem ser aptos a manter a faísca romântica dentro do casamento. Se isso significar simplesmente que devem ter bons casamentos, a afirmação está correta e não devemos implicar só porque a definição pode não parecer muito precisa. Mas isso geralmente quer dizer que os cristãos devem esperar e exigir o mesmo nível e intensidade desde aquele romântico frisson inicial até o último dia do casamento. E que se isso não acontece, alguma coisa está gravemente errada. Dois problemas básicos mostram a fraqueza desse entendimento. O primeiro é a impossibilidade emocional de reter as sensações primeiras através de todo o curso do relacionamento. Supõe-se que os relacionamentos devem amadurecer. Esse amadurecimento significa crescimento e acréscimo, não o constante frêmito do primeiro encontro. O segundo problema é que isso não leva em conta os diferentes papéis na natureza do relacionamento que Deus construiu entre seus filhos e filhas. A Bíblia ensina que homem e mulher são orientados um para o outro de maneiras diferentes, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. 1 Coríntios 11, 8 a 9. As preposições e conjunções nesses versos são importantes. A mulher foi criada por causa do homem. O homem não foi criado por causa da mulher. Ora, Paulo está nos falando aqui sobre como Deus nos fez. Sua instrução, em outra parte, sobre como homem e mulher devem agir, é baseado naquilo que somos enquanto homem e mulher e no modo como somos orientados. A orientação fundamental de um homem obediente é ao seu chamado ou vocação dados por Deus. Em circunstâncias normais, ele não pode cumprir esse chamado sozinho, precisa de auxílio. A orientação fundamental de uma mulher obediente é prestar esse auxílio. Outro modo de dizer é que a orientação do homem é fazer o trabalho com sua ajudadora, enquanto a orientação da mulher é ajudá-lo nesse trabalho. Ele é orientado para a tarefa e ela é orientada para ele. Mas o que isso tem a ver com romance? Quando um homem primeiro se compromete a cortejar uma mulher, parece que ele possui a mesma orientação que ela. O cortejo e casamento são simplesmente sua tarefa inicial. Mas a esposa presume que o comportamento do marido reflete uma orientação permanente e partilhada pelo casal. Pouco tempo depois de casados, ela se espanta com o que aconteceu com ele e com toda aquela atenção romântica que ele estava disposto a dar. Mas ele, tendo finalizado a tarefa de conseguir uma esposa, está agora totalmente negligenciando-a e indo à busca de outras tarefas. Ela está descontente porque pensa que a orientação dela deve governar o relacionamento. Ele não enxerga esse descontentamento da esposa porque pensa que sua orientação deve governar a relação. Ambos estão errados. Ela quer que ele gaste muito mais tempo dedicando diretamente a ela. Ele quer gastar mais tempo do que deve com o trabalho. Ela raciocina segundo a
tradicional e equivocada suposição de que homens e mulheres foram feitos por Deus com a mesma orientação um para com o outro. Aquilo de ficar um olhando nos olhos do outro até que a luz da tela do filme se apague. Ele, por outro lado, quer gastar menos tempo amando-a do que o que a Bíblia exige. Em outras eras, as expectativas masculinas para o relacionamento conjugal eram normativas. Em nossos dias, a expectativa feminina é a normativa. Isso não significa que as mulheres conseguiram o que queriam, mas simplesmente que as expectativas femininas governam aquilo que nossa cultura como um todo chama de um bom casamento. Mas ambas as abordagens estão erradas. Como cristãos, devemos nos conformar aos padrões e normas bíblicos. Não deve nos surpreender que a Bíblia proíba a tirania das expectativas masculinas, bem como a usurpação das expectativas femininas, e coloque cada conjunto de expectativas em seu devido lugar. Obviamente, essa verdade não deve ser usurpada por qualquer marido cristão como desculpa para negligenciar sua esposa e família. A orientação dela para com o marido é dada por Deus. É isso que a torna tão capaz de ajudá-lo na tarefa para a qual Deus a chamou. Ao negligenciar sua esposa, ele está realmente destruindo-se. Aquele que ama sua esposa, a si mesmo se ama. Efésios 5:28. Mas é igualmente importante para o homem não negligenciar sua vocação, aquilo que ele tem sido chamado por Deus para fazer. Assim, marido e esposa não devem estar ombro a ombro, saindo para cumprir a mesma tarefa no trabalho, nem devem estar ambos em casa o tempo inteiro, face a face, eterna e perpetuamente apaixonados. Pelo contrário, com homem e mulher, entendendo seus respectivos papéis, o homem segue seu futuro e chamado dados por Deus, e a mulher, por sua vez, segue ao lado de seu marido, olhando para ele. Os homens devem amar a esposa como Cristo amou a igreja, de modo sacrificial. Devem fazer isso sabendo que o amor, entendido biblicamente, não é um sentimento ou emoção, mas uma série de ações que transformam. O amor bíblico é eficaz. O marido deve amar a esposa, sabendo que isso terá um efeito no domínio espiritual. À medida que uma esposa cultiva um espírito manso e tranquilo, ela se torna mais bonita. O marido deve tratar a esposa do mesmo modo que Cristo em todas as coisas. Sejam grandes ou pequenas, ela cresce em beleza, e essa beleza é encantadora ao marido, mas isso não é o mesmo que a paixão que ambos sentiam quando se encontraram pela primeira vez. E nem poderia ser. É algo mais amadurecido e, portanto, não deve ser confundido com o amor romântico. É muito melhor.